O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai Abraão, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Caríssimos amigos, queridos irmãos, grande alegria neste dia de hoje em poder fazer com que o sim de vocês seja esse sim em receber Jesus pela primeira vez. Que nosso Senhor possa trazer muita felicidade aos vossos corações. Caríssimos amigos, a liturgia de hoje está toda imbuída de uma grande realidade e de uma grande certeza. O céu existe, o inferno também. Embora o mundo de hoje tente colocar para nós de uma maneira mais tranquila, mais leve, dizendo: o mal não é tão mal assim, o inferno não é... Parece que o mundo de hoje está querendo fazer com que você e eu nos tornemos indiferentes a essas realidades que são para além deste mundo. Precisamos tomar o cuidado. E as coisas vão entrando assim, sem que a gente perceba. Lembra daquele filme Coringa? Uma grande justificativa para poder dizer o quê? O mal não é tão mal. O Coringa só foi mal porque ele sofreu muito quando ele era pequeno, né? E aí as coisas vão entrando e a gente vai assimilando. Ele poderia ter escolhido de forma diferente. Quem de nós nunca sofreu bullying, tantas coisas, e nem por isso a gente também faz maldade, não é verdade?
A gente tem o poder de escolher coisas diferentes. Não podemos nos deixar contaminar por essas coisas que vão penetrando devagarinho por baixo dos panos e a gente vai permitindo entrar na nossa casa. E hoje é um pensamento, amanhã é uma ideia pouco completa, e daqui a pouco nós estamos frios. E, sobretudo, pensar: o inferno não existe. Não, padre, não tem ninguém no inferno. Não, padre, não tem. Cuidemos para que a gente não perca aquilo que a igreja tem deixado para nós. Porque hoje nosso Senhor faz um grande chamado na minha e na tua vida. Hoje nosso Senhor nos lembra que você e eu fomos tirados para o céu. Hoje nosso Senhor nos lembra que você e eu somos dele por inteiro, por completo. Não podemos perder isso da mira dos nossos olhos. Não podemos perder isso, porque essa é a grande verdade que sustenta a cada um de nós. Embora o mundo queira dizer outras coisas, mas a gente não pode se deixar levar. Ali nós vimos, nessa parábola que o Senhor conta, tem duas realidades que nós precisamos meditar hoje. A primeira é daquele homem rico e o do pobre Lázaro, ainda nesta vida, ainda nesta terra. Nosso Senhor não rechaça aqui quem tem riqueza, quem tem posses, quem tem as suas terras, nada disso. Mas a forma como nós possuímos. Nós não podemos nos esquivar, tendo as nossas riquezas, do Lázaro que está à nossa porta. E às vezes a riqueza aqui não vai ser somente essa questão do dinheiro, mas paremos para pensar a riqueza da nossa saúde, a riqueza do nosso vigor físico. E às vezes nós vamos esquecendo, nós que temos saúde, que existe tantos Lázaros ao longo do nosso caminho, precisando do nosso amparo. Nós que somos jovens, temos do nosso vigor, vamos esquecendo dos nossos idosos, não é assim? Hoje nosso Senhor nos chama a sairmos de nós e a pensar nas coisas pequenas, porque são essas coisas pequenas que vão garantir o céu para nós. Há umas 2 semanas atrás, eu fui convidado para tomar um café, não foi, Lorena? E eu cheguei na casa da Lorena e tinha lá uma mesa farta, bolinho, ela fritou. Desculpa, não era para falar. Mas ali a gente descobriu o quê? A força de sentar à mesa, do partilhar a vida. E a gente conversou um pouquinho. Vejam, meus irmãos, a gente tem se tornado tão indiferente que a gente nem tem permitido mais perder tempo com os nossos. A gente tem se tornado tão indiferente aos Lázaros que estão também perto de nós, na nossa casa. E aí a gente não conversa mais, e aí a gente não fala mais, a gente não partilha a vida, a gente não sabe o que acontece na vida do outro. Sentar à mesa também tem esse quê de preocupação. E aí a nossa vida ela entra numa correria. E eu lembro lá em casa que era assim, mais ou menos, na hora do almoço, a gente sempre chegava da escola e era a hora do Globo Esporte. Por sinal, o padre falou que nunca mais ia falar do Botafogo na missa, mas eu parei de falar do Botafogo, começou a cair, reze pelo Botafogo. Tem que começar a falar novamente, ficou feia a coisa do nosso lado, Então reze hoje pelo Botafogo, Mas voltando, E eu chegava na hora do Globo Esporte, pegava o prato e fazia o quê? Ia para a sala. E comia com o prato na mão. E a gente perdeu o quê? Aquele sentar na mesa. Da mãe poder perguntar: como é que foi na escola? Como é que foi o estudo? E aí perdemos o essencial. Porque não cuidamos do Lázaro que está ali do nosso lado. Não do lado de fora da nossa casa, não, mas dentro da casa. Precisamos cuidar. Às vezes nos tornamos indiferentes a essas realidades. Uma outra realidade que o Senhor chama a nossa atenção no Evangelho de hoje, e aí já é o pós-morte.
quando aqueles dois se encontram na casa do pai Abraão. E ali tem esse grande diálogo, dizendo para mim e para ti: olha, existe de fato um abismo, ou seja, o céu e o inferno estão ali. E aí aquele homem pede o quê? Olha, pai Abraão, manda alguém lá para que alerte os meus irmãos. Nós estamos aqui ainda. Ainda dá tempo de nos convertermos ouvindo a palavra. Vocês tiveram catequista, né? Tem o catequista. Precisam ouvir o catequista. Precisam ouvir. O Senhor falou isso, né? Mesmo que alguém ressuscite, eles não acreditarão. Porque eles têm quem? Abraão, quer dizer, eles têm os profetas, tem Moisés e tem Elias. Nosso tempo. Nós temos a palavra. Nós temos o Santo Padre, o Papa. Que ouçamos, que convertamos o nosso coração. Eu costumo dizer que se alguém aparecer, né, que eu tenho notícia que foi morto, e aparecer para mim, eu saio correndo. Meu amigo, não é verdade? Vou ficar aqui? Vou nada. Vou acreditar no morto? Não acredito, não. Sai correndo. Queridos amigos, não esperemos algo impossível. Convertemos o nosso coração para o Senhor. Porque você e eu fomos criados, como hoje São Paulo vai nos dizer, fomos criados para o céu. Escute o que São Paulo diz hoje a Timóteo: tu que és um homem de Deus. E aí ele começa a dizer: olha, foge das coisas perversas. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna para a qual foste chamado. Você e eu, nós fomos chamados para a vida eterna. Você e eu, nós fomos chamados, nós podemos dizer, chamado é vocacionado. Vocacionados ao céu. O Senhor nos convida a estarmos com Ele, a ser alimentado por Ele, a ser cuidado por Ele, a estar com Ele para todo sempre. E precisamos hoje pensar na nossa vida não de forma indiferente a essas realidades. Hoje vocês vão receber o maior prêmio nosso aqui na Terra, que é a Eucaristia. Como a gente costuma dizer, é o pão dos anjos, o pão do céu. Nosso Senhor não deixa reservado somente para o céu, mas Ele antecipa para nós algo. Ele, aqui na terra, nos alimenta. Aqui na terra, Ele nos encoraja. Hoje São Paulo nos exorta exatamente para que nós possamos viver bem essa grande realidade, pensarmos no reino dos céus preparado para nós. E por isso ele diz a Timóteo: olha, foge das coisas injustas, busque o amor, busque perseverar na fé, a justiça, a piedade, a firmeza, a mansidão. Querido irmão, querida irmã, que essa Eucaristia nos alimente, nos encoraje a buscarmos o reino dos céus. Que essa Eucaristia nos faça lembrar: você e eu somos chamados, somos vocacionados à vida eterna. O Senhor nos chama a estarmos com Ele para todo sempre. Que essa Eucaristia, então, possa ser essa força necessária para a nossa caminhada. E que a gente nunca desista, nunca desanime ao longo do nosso caminho. Que o Senhor seja para mim e para ti a força que nos leva ao lugar preparado por Ele para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.